Quem aqui nunca julgou o livro pela capa que atire a primeira pedra? Pois é, eu sou daquelas pessoas que acredita que a capa de um livro comunica bastante e principalmente tem o poder de influenciar a leitura, ou não, de um determinado livro. Agora, a questão que se coloca é como é que será que se dá o processo do design da capa de livros? Pois é, fiquem tranquilos porque nós temos a resposta para isso e, na verdade, é o Rafael Brum que nos vai tirar todas essas dúvidas. Ele que é designer, com experiência na criação de capas de livros. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Bom, Rafael, querendo ou não, o Rafael é um dos grandes responsáveis pela decisão dos leitores. Eu não sei se já se tinha dado conta disso, mas ainda existem pessoas que escolhem o livro por causa da sua capa. Ou então, quando elas querem mesmo muito um livro, elas às vezes até preferem escolher outras edições que não a atual ou então não a antiga, exatamente por causa da capa, por ficar até mesmo esteticamente bonito na estante de livros. Para si, como é que é todo o processo de criação? Ou seja, como é que chega à conclusão do que é para fazer? Tem liberdade para trabalhar ou já vêm com ideias prontas? E geralmente vem sim um briefing, né, que é Hum. as instruções, né, do que precisa ser feito com o público-alvo, né, e a gente começa a trabalhar a partir daquilo. Mas é claro que com a experiência, né, a gente adiciona um molho, né, nisso tudo, e aí a gente começa a fazer uma estrutura do que a gente acha que seria ideal, aplicando as regras de design, né, e tudo mais. E particularmente, eu sempre penso muito, eu tenho uma preocupação muito grande com os clientes, né? Os fãs, o ponto de venda, né? Eu nunca Uhum, penso no design unicamente como algo artístico. Eu uhum, sempre penso nisso muito, muito para fã. Eu não estou nem usando muito leitores apenas, mas eu penso muito em fã, uhum, porque às vezes você não é só um leitor, você é um fã. Às vezes você lê até alguns livros de um determinado autor que você não gosta, que você gosta muito, mas às vezes tem certos livros que não são tão agradáveis para você quanto outros que você leu. uhum, Então, você é um fã, porque não importa uhum, às vezes o livro, não importa se o livro é tão bom quanto o outro, você vai ler do mesmo jeito porque você gosta daquele autor, então você é uhum, o fã dele. Então, a capa do livro, às vezes, ele não tem que traduzir nem tanto o que o livro é, se ele é tão bom, se ele não é tão bom, mas ele tem que trazer aquela aura daquele autor. Então, às vezes, o objetivo do livro, como você disse aí, esse processo de criação, ele tem esse objetivo de trazer essa aura desse autor ou dessa obra, né? Independente do conteúdo, né? E no caso, já houve algum momento, aqueles momentos de fricção que não sei se o Rafael tem uma vontade de dar uma sugestão de como é que ficaria melhor, ou então a editora simplesmente quer que o livro seja apenas daquela forma, a É, capa seja apenas daquela forma. Como é que é nesses momentos? isso aí é praticamente quase todas as vezes acontece, né? Isso aí sempre acontece, porque já aconteceu muitas vezes de eu pegar um trabalho para fazer e durante o processo você percebe que a coisa não está funcionando muito bem, as ideias que passaram, né? Uhum, Apesar de estar dentro do que o autor pediu, como também chegam muitos autores conhecidos e a pessoa tem uma ideia, eu quero isso. Tem muita capa que eu já recebi que a pessoa simplesmente teve um sonho e ela quis fazer uma capa a partir de um sonho. E assim, autores conhecidos, gente best-seller com mais de 1 milhão de livros vendidos, assim, é sabe? preciso ter cuidado para não ser pesadelo, né? Porque aí já seria Não, para a complicado. gente vira um pesadelo. Então, assim, a pessoa teve um sonho e você tem que fazer alguma coisa com aquilo, né? E aí a gente vai trabalhando, olha, desse jeito poderia ser melhor, no ponto de venda ficaria assim. Eu acho que aqui, a gente tocando nesse ponto, tem um ponto do livro aqui que é um ponto que chama mais atenção, que é um ponto emocional, que os leitores desse autor aqui, eles gostaram mais. Eu acho que aqui pode ser mais interessante, né? Eu, particularmente, tem muita gente que acha que o capista ele lê o livro todo.
A gente não lê. Eu, por exemplo, pela demanda que eu tenho hoje, eu não tenho condições de ler o livro todo. E também nem é bom você ler o Uhum, livro todo, porque quando você lê um livro inteiro, você acaba ficando refém daquela parte que você mais gostou. uhum, E às vezes o que você precisa destacar não é o que você gostou mais, é o que deveria ser destacado, é o que seria necessário destacar, seria talvez o ponto mais importante da história. E uhum. para mim, às vezes, o ponto mais importante da história não foi o que me marcou. Então, Exatamente. assim, é por isso que a gente às vezes não pode se envolver tanto com a história de Uhum. um livro. Então, o que o editor faz? Ele manda para a gente já as partes que são ideais ali para a gente poder pensar um pouco, né? Uhum. Ou seja, vocês acabam por ter sempre uma ideia geral do livro, mas não Sim, necessariamente se envolvem muito nele, até mesmo porque, para já, só assim vocês já são grandes responsáveis para as pessoas escolherem os sim. livros ou não, ou rejeitá-los. Por exemplo, nesse caso aí, a gente até estava conversando anteriormente, nós fizemos Sim, aqui no Brasil a edição especial dos livros do C.S. Lewis, né, sim, sim. que é lançado pela Thomas Nelson. Então eu acho que já passou não sei se já chegou a 20 livros, acho que são 17 ou 18 livros, já perdi a conta. E agora, Eu não tenho a coleção recentemente, toda ainda. né, eu até tenho ele aqui em cima e ainda não acabou. E agora eu comecei a trabalhar, já fiz todos os livros, a gente começou a trabalhar nos novos livros das Crônicas de Nárnia, que vai sair aqui no Hum, Brasil, lançado com as ilustrações originais, da década uhum, de 50, da Pauline Baynes e tal. Então, esses livros anteriormente foi lançado por uma outra editora brasileira e estava disponível para todo mundo no mercado. Todo mundo uhum, estava vendo livros, todo mundo poderia comprar, só que com um acabamento bem inferior, as capas não tinham aquele atrativo, porque quando as pessoas pensam em C.S. Lewis, eles pensam na fantasia. Por mais que você pense em fantasia, pense numa coisa suntuosa, por mais que o assunto não seja esse, você pensa em poesia, você não tem como verdade. pensar em outra coisa, né? Até porque Então, quando muitos a dos gente livros fez. dele que fazem parte dessa coleção nem são fantasiosos, são ensaios e algumas críticas que ele escreveu, mas no entanto é impossível não olhar para os livros e não ver aquela aura de C.S. Lewis da fantasia, do É, mundo criado por ele. Então, realmente, não tem como você separar, né? E assim, e essa linguagem dele parece é uma coisa interessante que é acessível para todos os públicos, né? uhum, É para todos os públicos, assim, todo mundo gosta. Então, essa editora tinha lançado esses livros, já há muito tempo estava disponível, o uhum, conteúdo estava lá, era uhum, praticamente o mesmo. Claro que eles foram reeditados, outra tradução e tudo mais, mas assim não tinha essas vendas todas, não tinha nada disso. Então, quando esses livros chegaram para a gente fazer, eu confesso a você que esse livro, a capa desses livros, ele não demorou para fazer. Foi uma ideia assim muito rápida. Tem algumas ideias que a gente tem que são estalos assim, insights rápidos. uhum. Tem aquelas que a gente sofre muito e assim a gente fica sofrendo para fazer, mas tem umas que são ideias que, olha, é isso. Então, as capas foram baseadas num estilo barroco, de grafismo, de gravura, né? Uhum. Porque eu lembrei que o Lewis ele era da faculdade de Oxford, né? Ele era professor, então lembrei daquela arquitetura que ele tem, né, naquela fachada. Então, todos os livros foram seguindo esse design e que foram aplicados na capa. Só que o que acontece? As pessoas às vezes acham que os leitores C.S. Lewis dos livros que não são de fantasia são intelectuais. Então eles Exato. não estão nem ligando para a capa, gente. Porque as pessoas são intelectuais, os leitores são intelectuais, eles não merecem uma capa bonita, gente. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que aí é que mora a razão pela qual deveriam importar-se com a capa. Principalmente porque agora o Rafael acabou de explicar, porque se inspirou toda na arte barroca por se lembrar que ele era professor. Então, assim, onde ele estava em Oxford, se nós formos olhar bem para a estrutura da faculdade, realmente agora eu estou aqui a olhar para os meus livros que estão aqui ao Faz lado e eu consigo sentido? entender isso. Faz todo sentido. Até a textura. Algumas linhas, se a gente passar assim a mão, dá para sentir como se as imagens estivessem para fora. Então, assim, pelo contrário, quanto mais intelectual a pessoa, mais ela deveria saber o que é que está por baixo
ou pelo menos por trás do processo de criação dos seus livros. Eu acho que há muito É, ainda aquele estigma de livro para ser bom tem que ser mal cheiroso. é, Mas, tem que estar. Não precisa. E você sabe que, principalmente na pandemia, antes da pandemia, existiu um comentário que surgiu no mercado de que os livros iam acabar e que o digital ia assumir. uhum, Aí, quando veio a pandemia, pelo contrário, os livros eles ganharam muita força, porque o livro, além do papel da leitura, ele ganhou um papel de presente. uhum, Ele virou um presente. Então, assim, a necessidade de um acabamento legal, de ter bonito, ficou maior ainda. E exatamente. eu até fiquei surpreso, porque eu também achei, poxa, vai ser digital, mas não é bem assim. Ficou, virou um presente, né? E eu Uhum, já fiz alguns livros, algumas capas para a área de direito, né? E uhum, geralmente as capas para livros de direito elas são bem sem graça, são difíceis, assim, e são livros caríssimos, são livros caros, assim, daquele tamanho. E eu fico uhum, pensando, gente, eles pagam tudo isso e pagam caro no livro e as capas são terríveis. Por que isso? Eles também merecem alguma coisa, né? Merecem uma coisa bonita, um acabamento legal, né? Então, exatamente. esse foi o pensamento. Poxa, o pessoal é leitor de C.S. Lewis, a maioria deles tem um entendimento diferente, não são só intelectuais, mas pessoas que têm um entendimento diferente, têm uma concepção diferente, né? Um olhar diferente. Poxa, não quer dizer que, por eles terem um olhar diferente, vai ler uma folha qualquer, como você disse, um livro acabado, mal cheiroso. Ah, porque é de C.S. Lewis, ele vai ler. Exatamente. Não merece? Merece, né? Exatamente, sem dúvida. E aliás, C.S. Lewis já não pode falar, né? Porque já não está cá entre nós. Mas eu acho que ele até ficaria bastante feliz pelo facto de haver pessoas que realmente se preocupam com esses pormenores. Principalmente ele que falava muito, inclusive até um livro sobre isso, que é Como Cultivar uma Vida de Leitura. E então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração, até porque é uma mais-valia para ele, caso ele ainda cá estivesse, porque os seus livros continuam a ser vendidos, porque também existe alguém que está por trás disso a promover exatamente a leitura a partir de um bom acabamento de uma capa de livro. E outra coisinha que eu gostava muito de falar consigo, Rafael, é como é que funciona, por exemplo, porque teve-me a explicar que toda esta coleção do C.S. Lewis já tinha um trabalho base, mas quando tem que depois, assim, começar tudo do início, mesmo já sabendo que há outras edições, há sempre aquela tendência de olhar um pouquinho para aquela edição lá do lado e seguir a rota, ou fica mesmo decidido em não, vamos começar tudo novo, vamos fazer outra coisa nova. O desafio, assim, existiu sim uma pesquisa de outras edições, Uhum, de outros países, mercado nacional, mas justamente para que fosse seguida uma rota completamente diferente, ok. uma rota diferente. Existem algumas edições americanas, até tem uma aqui em cima, de volume único, né? Uhum, E ela também é colorida, assim, mas não conceitualmente como nós uhum, fizemos. Então, assim, eu acho que no mundo todo não tem nada parecido. Mas, depois que nós lançamos esse livro, apareceu muita coisa parecida. Muita uhum, coisa, assim, quase que igual, só que com nome de autor diferente. Eu até, assim, não vou fazer isso aqui, colocar os links, assim, e às vezes eu pegava, assim, na internet e mandava para o editor, olha isso aqui que fizeram, cara, uhum. tá praticamente cópias, muita gente copiou, muita gente tentou fazer igual, mas a ideia original continua sendo a que nós fizemos, né? Uhum. Isso não acaba por ser Mas um pouquinho frustrante, tendo em conta que parece que já não há mais espaço para originalidade, acaba sempre por ser fruto de cópia de um, cópia do outro. assim, a gente fica. Quando eu vejo a sensação que dá quando você vê, é porque geralmente nem sempre eu não pesquiso, eu não fico correndo atrás disso. Mas eu Uhum, tenho amigos que são designers, né? E aí, Rafael, olha só isso aqui. Aí manda para mim. E aí eu acabo recebendo.
Eles, olha só o que eu vi aqui, alguém manda, de algum lugar chega, ou então alguém pergunta, foi você que fez? Quando pergunta se foi eu que fez, aí eu me sinto pior, porque eu nunca vou fazer um trabalho que eu fiz para um cliente para outro. Tanto Exato. que eu trabalho com clientes que são concorrentes. Eu Uhum, trabalho com concorrentes diretos, assim, então eles têm confiança de trabalhar comigo, porque eles sabem que eu não vou fazer trabalhos que sejam conflituosos um com o outro, né? uhum, E isso realmente dá uma sensação que eu não me sinto bem, né? Eu já ouvi de uma outra pessoa que falou, não, cara, pensa disso de uma maneira positiva, que isso quer dizer que o trabalho é bom e o pessoal tá copiando porque gosta. Vamos pensar por esse lado, ainda mais então, frustrante. tá bom. Mas assim, isso acaba sendo um desafio, porque você acaba tendo que se reinventar o tempo todo. E isso é uma coisa que eu até conversava com um outro colega, que a profissão de designer, principalmente o designer de capas de livro, quando você é um designer de uma agência, nem decidir de um designer de capas de livro, eu tenho uma demanda bem alta, né? Mas cada capa é uma história diferente. Uhum, Você não tem como fazer uma capa, eu não consigo ficar numa capa e aquela capa vai ser o mês todo do meu trabalho, sabe? Dali eu vou fazer tudo. Você terminou para uma, você já tem que ir para outra, você já tem que ter outra ideia, uma ideia atrás da outra, 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 e todos os clientes sempre exigindo que aquilo seja o melhor que você fez desde o outro trabalho. Tem que ser uhum, sempre um melhor que o outro. E isso às vezes dá um certo cansaço mental, no sentido de você ter sempre que ser melhor, né? E uhum, isso às vezes cansa um pouco. Mas como você acaba gostando demais do que faz, você supera às vezes, né? Já aconteceu de eu estar tendo que com um trabalho para terminar, ter um prazo longo, né? A gente faz os estudos, faz tudo, mas às vezes o trabalho não encaixa e eu de noite levantar tive uma ideia dormindo, acordar e sentar para fazer e o trabalho sair. Isso acontece muito, mas é, 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 são coisas que acontecem, né? uhum. Nesse processo. E eu não sei se a pessoa que copia, que manda esse tipo de coisa, pensa isso. E assim, uma coisa até que eu vou falar, falando em cópias, né, Uhum. em plágio, não sei se essa palavra É. seria a palavra certa, mas hoje a gente está entrando aí na era da inteligência artificial, que Uhum. você tem, como por exemplo o Midjourney, que ele faz imagens praticamente o que você quer. E Exatamente. muita gente percebe que, será que vai acabar a profissão de ilustração, de ilustradores e tal? Eu já testei essa tecnologia e por mais que você consiga chegar perto, ela não copia o sentimento, Hum. ela não copia a emoção, ela não consegue, é, ela só vai fazer aquilo que você manda. Não há nada que substitua o humano e tudo aquilo que Não, nós carregamos. Exatamente. Exatamente. pode ser, eu acredito que a inteligência artificial, sim, talvez ela possa substituir profissões que sejam automatizadas, sabe? Coisas Uhum. que outras pessoas poderiam fazer, talvez apertar um botão, não sei, um elevador automático, que não precise, isso já existe hoje, mas Uhum. coisas que são automatizadas, que poderiam ser automatizadas, né? Mas, assim, coisas relacionadas ao lado psicológico e emoção, eu acho bem difícil. Eu testei essas ferramentas, sabe? E é complicado demais. Elas não funcionam de forma tão inteligente assim como se imagina, apesar de ser assustadoramente serem absurdas, Uhum. absurdas, de você precisar de uma imagem para uma capa e você descrever e ela fazer o que você quer. Mas Não, ainda o lado da emoção, da emoção, até tem isso, ferramentas para texto também, mas ela ainda não consegue atingir. Ela escreve o texto porque tudo que ela faz é com base no que já existe. uhum. Não com base, ela não vai ter aquela surpresa que você poderia ter, Uhum. com base nas suas referências e no seu olhar. Sim, até porque a capacidade de criação está em nós e não numa máquina. Exatamente. Por Muito. mais algoritmos que aquilo ali tenha para traduzir é, milhares de referências que já existam na internet. Agora até isso, além de você ter pessoas copiando o que você faz, Para você máquinas. tem Já concorrência, está ser ficando humano. difícil. Meu Deus do céu.
Mesmo agora para terminar, há pouco estava a falar que de repente às vezes pode estar deitado e surge a inspiração, surge a ideia de como fazer ou terminar algo, algum trabalho. E quando a inspiração não chega, quando parece que não há aquele auge da criatividade, como é que é para o Rafael? Assim, geralmente eu tenho sempre os prazos, né? Tenho prazos Uhum, definidos com os clientes. Então, nos prazos, eu sempre coloco um adicional, né? Para caso aconteça esse tipo de coisa. Mas eu uhum, sempre tenho um processo de criação, eu sempre começo desenhando na mão mesmo. Eu faço na mão, não como um ilustrador profissional, porque eu não sou um ilustrador profissional no sentido de fazer perfeito, assim. Mas eu começo de uma forma bem orgânica. Aí, a partir dali, eu passo para pesquisas, começo a pesquisar. Mas a primeira parte eu sempre faço ela da forma mais sensitiva possível, sem nenhum compromisso com ser correto, nada. Aí eu passo para as pesquisas. Depois que eu faço essas pesquisas, eu volto de novo para a mão, tentando aplicar o que eu pesquisei na mão. Mas assim, é bem difícil você travar demais depois que você faz esse processo, porque cada um também tem um processo criativo, né? Esse foi um processo que eu comecei a fazer durante os anos, né? E assim, eu nunca tive nenhum problema sério. Mas também dependendo do trabalho, né? Já aconteceu de você mandar certos trabalhos para o cliente e eles voltarem várias vezes, não por culpa sua, mas às vezes o autor quer mudar. Principalmente, por exemplo, capas que têm foto de pessoas. A uhum. pessoa simplesmente acha que está com o rosto assim, está com o rosto assado, tem que aumentar a bochecha, e assim as coisas não fluem, sabe? É bem difícil. É bem difícil. Mas quando esse tipo de coisa acontece, você não tem muito o que fazer, porque você tem que. Você é pago por aquilo. Nem Exato. sempre você é entendido como que aquilo fosse um trabalho criativo, né? Então você tem que entregar e pronto. Você tem que ter isso em você, é o seu trabalho, você tem que fazer. Então tem que ser bem resolvido psicologicamente com isso. Você não pode ter muito essa coisa de crise existencial. Eu não estou conseguindo fazer, estou sendo incompreendido. O artista não tem isso. Agora, se a pessoa também, um designer que ele é uma pessoa que pega o trabalho para si como algo pessoal, ele vai viver em crise existencial e tendo problemas, se travando o tempo todo. Mas eu acho que o segredo é você pensar, se enxergar como o dono do negócio, não como o proprietário do trabalho que você está recebendo. Então, esse seria o conselho maior que daria também para outros designers e É o para outros conselho maior. ilustradores. Exatamente. Para que você não coloque aquilo como se fosse seu, que é um trabalho de um cliente. Você tem que seguir o que ele pede. E não vai ter jeito. Na verdade, é isso. O que o cliente quer é o que ele pediu. E dependendo da ideia, você vai sugerir o que você quer, o que você acha que seria o ideal, e se ele não aceitar, você vai fazer o melhor para que aquilo fique dentro das regras de design, de mercado, e que a ideia dele. O que você vai fazer? Eu quero fazer com que a sua ideia dê certo e que seja sucesso de vendas, sabe? Então, assim, eu ainda bem, assim, eu fico satisfeito porque eu tenho vários livros que eles são sucessos de vendas. Eu também trabalho com a editora Planeta de Portugal também, tem vários Uhum. livros que eu fiz, tem um autor bem conhecido que eu só não me lembro o nome dele, porque são vários autores. Mas eu fiz um livro recente dele, vou até ver aqui o nome dele. Inclusive, para os E nossos leitores, para quem estiver muito curioso, podem visitar o site do Rafael, que é rafaelbrum.com, que não é só capas de livros, também tem capas de CD, se eu não estou em erro, pelo que eu já estive a fazer de pesquisa. E a lista lá de livros, de capas de livros, é infinita. é, E foi curioso que, para além da coleção do C.S. Lewis, eu estava a olhar assim: eu tenho este, eu tenho este, eu tenho este. a gente tem aqui alguns aqui. O nome é A Mulher do Dragão Vermelho. O nome do autor eu fiz recentemente foi para Planeta. José Rodrigues dos Santos. Parece que ele é um grande Hum, autor de Portugal, né? bastante, sim, sim, sim. Já li alguns livros dele. O meu preferido é A Filha do Capitão. É, E esse é o outro eu que, por fiz acaso, as esse suas daí, capas só dos que eu fiz. livros. Diga, diga.
Eu fiz essa capa, só que foi aqui no Brasil, do José Rodrigues dos Santos, eu acho. As Filhas do Capitão, né? Sim, sim, sim. É bastante conhecido ele aqui. Para já por ser um jornalista bastante conceituado, pelo trabalho de pesquisa que ele faz, mas também pela sua escrita. E agora, pensando nisso, pois é, eu acredito que ainda vai aumentar mais o estoque de vendas. O Entre Linhas contou com a participação especial de Rafael Brum e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.